Queridos irmãos e irmãs, quinto dia da nossa novena em honra do bom Jesus, e hoje nós somos colocados pela liturgia da palavra diante daquela que é a novidade cristã, esse amor misericordioso que nos leva ao perdão total e mais ainda ao amor aos inimigos, àqueles que nos fazem algum mal. Aqui nós vemos realmente a novidade cristã, o Evangelho de Jesus Cristo. Quem não busca chegar a este ideal, pela graça de Deus, é claro, ainda não entendeu o que é ser discípulo missionário de Jesus Cristo. Ele nos convida a sermos misericordiosos, como o Pai é misericordioso. Ele nem diz, Lucas pelo menos, sede perfeitos como vosso Pai Celeste é perfeito, mas ele diz, sede misericordiosos, né? Como o vosso Pai Celeste é misericordioso. Ou seja, nós, discípulos de Jesus, devemos ser neste mundo os embaixadores da misericórdia de Deus. Chamar Jesus do bom Jesus, querer ser discípulo dele e não querer ser bom, é uma contradição, é uma incoerência. Por que chamamos Jesus de bom? Um só é bom, Deus, é porque ele é Deus. E nós não temos outra vocação e outra missão neste mundo, a não ser a comunhão com Deus, que é o amor. É o absoluto, que é Deus, é amor. E, portanto, somos convidados a amá-lo e amar os irmãos. O Evangelho de hoje é insistente nesse aspecto, Lucas capítulo 6. Jesus falou aos seus discípulos, a vós que me escutais eu digo, amai os vossos inimigos, e fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei-os que vos amaldiçoam, e rezai por aqueles que vos caluniam. É por isso que eu estou rezando hoje a missa para pedir a caridade, porque isso aqui só com a graça de Deus. Quem de nós é capaz de fazer isso? Amar os inimigos, fazer o bem aos que nos odeiam, bendizer os que nos amaldiçoam, rezar por aqueles que nos caluniam. E só quando nós começamos a fazer isso é que a gente está começando a ser cristão. E isso está no Pai Nosso, que nós rezamos todos os dias. Nós pedimos o pão nosso de cada dia, pedimos o perdão para aqueles que para nós, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam, né? E nos pedimos para que o Senhor nos livre do mal. E aí Jesus depois então vai fazer várias comparações de não resistir ao mal, mas de vencer o mal pelo bem, né? Esses fatos aqui não são simplesmente fatos para serem imitados como se fosse uma espécie de fotocópia. Não, é para a gente compreender que nós só temos uma maneira de vencer o mal, pelo bem. Porque retrucar o mal com o mal, vingança, não vence nada, é o mal que venceu. Venceu duas vezes, venceu nos ferindo e venceu nos tornando maus também. Então o mal é multiplicado quando se responde ao mal com o mal. Vocês estão vendo que esse discurso de Jesus é o contrário do discurso do ódio, tão presente na nossa sociedade hoje? É o contrário dessas polarizações ideológicas do nós contra eles, tão disseminado nas redes sociais e nas conversas, e nas manifestações, e até por altas autoridades, que chegam a dizer que não se vence a luta com flores, mas com armas.
Então a palavra de Jesus é o contrário disso. O Evangelho é o contrário disso. Não tem meio termo, não. Às vezes tem gente que tenta distorcer e dizer, bom, isso é o que Jesus diz. Não fala contra Jesus, é contra o Evangelho, porque isso aí o pessoal não tem coragem de falar claramente. Mas diz assim, não, mas isso aí Jesus falou, mas na realidade... Quer dizer, não, qual é a realidade? É o que Jesus está dizendo ou é aquilo que vai na nossa cabeça? Nós temos que ser coerentes. Jesus não foi ingênuo. Ele soube anunciar e testemunhar a verdade e denunciar o mal. Mas ele não destruiu os seus inimigos. Ele não destruiu aqueles que o condenavam. Deus detesta o pecado, mas Deus ama o pecador. Se alguém te der uma bofetada numa face, oferece também a outra. Tudo que Jesus disse aqui, ele fez na sua vida e na sua paixão. Você se lembra quando deram uma bofetada em Jesus? Ele interpelou aquela pessoa. Se falei mal, mostra-me em quê? Mas se falei bem, por que me bates? Estão vendo? Ele desmascara o mal. A igreja tem que desmascarar o mal, né? Mas ele não destruiu aquele que lhe deu a bofetada. Se alguém te tomar o manto, deixa-o levar também a túnica. Dá a quem te pedir, se alguém tirar o que é teu, não peças que eu devolva. O que vós desejais que os outros vos façam, fazei-o também vós a eles. E ele vai dar os exemplos. Se vocês amam só aqueles que vos amam, que recompensa tereis? As pessoas hoje que vivem nos seus guetos, nas suas bolhas, nos seus grupos, nos seus partidos, nas suas ideologias e até nas suas religiões, e só amam aqueles que são do seu lado, mas odeiam os outros, não são cristãos. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Até os pecadores amam aqueles que os amam. Se fazeis o bem somente aos que vos fazem o bem, que recompensa tereis? Até os pecadores fazem assim. Se emprestais somente àqueles de quem esperais receber, que recompensa tereis? Até os pecadores emprestam aos pecadores para receber de volta a mesma quantia. E aí volta de novo nesse tema com toda a força. Ao contrário, amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar coisa alguma em troca. Então a vossa recompensa será grande, sereis filhos do Altíssimo, porque Deus é bondoso também para com os ingratos e maus. Olha a confiança que Jesus tem em nós. Ele está querendo que nós sejamos os seus discípulos, as testemunhas desse amor. Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Ele não só confiou dizendo isso, mas ele deu a vida por nós na cruz. E ali nós temos a sua imagem do Cristo morto, mostrando que ele deu a vida acreditando nisso, que nós podemos ser misericordiosos como o Pai é misericordioso. Então festejar o bom Jesus é algo revolucionário. Revolução é aquilo que muda a nossa maneira de pensar, de agir. O Evangelho é revolucionário, porque vencer o mal pelo bem quebra a cadeia do mal. Não julgueis e não sereis julgados, não condeneis, não sereis condenados, perdoai e sereis perdoados, dai e vos será dado, uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo, porque com a mesma medida que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Ou seja, quem for misericordioso, alcançará a misericórdia. Quem for julgador e condenador dos outros, também terá o seu julgamento. Com a mesma medida com que medirdes, sereis medidos. A primeira leitura vai na mesma direção. Paulo, na carta aos Gálatas, nos diz que somos amados por Deus, santos eleitos. E ele nos convida, então, a revestir-nos de sincera misericórdia, bondade, humildade, mansidão e paciência,
suportando-nos uns aos outros e perdoando-nos mutuamente se um tiver queixa contra o outro. Como o Senhor vos perdoou, assim perdoai vós também. Hoje há uma sintonia perfeita entre a primeira leitura e o Evangelho. Mas, sobretudo, amai-vos uns aos outros, pois o amor é o vínculo da perfeição. Peçamos esse amor, meus irmãos, porque ele é dom, é graça de Deus. Sede agradecidos, que a palavra de Cristo com toda a riqueza habite em vós. E aí então nós podemos fazer o que está no final da leitura de hoje, que nós estamos fazendo na liturgia. Do fundo dos vossos corações, cantai a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais em ação de graças. É o que nós fazemos na Eucaristia. A Eucaristia é ação de graças. Nós só podemos cantar se nós estivermos dispostos a viver nesse amor misericordioso. Tudo o que fizerdes em palavras ou obras seja feito em nome do Senhor Jesus Cristo. Por meio dele dai graças a Deus, o Pai. O santo que hoje se celebra, a memória facultativa, do qual evidentemente eu não vou falar agora de forma longa, ele fez exatamente isso. Nasceu na Espanha, formou-se na universidade, em Barcelona, né? Depois ele vai entrar para a Companhia de Jesus, ele vai ser interpelado por um porteiro no colégio, mostrando que ele podia gastar a sua vida na missão, quanta gente que estava precisando. E ele vai deixar a Espanha. Ele nasceu no finalzinho do século XVI, entra na Companhia de Jesus e vai para a missão na Colômbia, na Colômbia, naquele início do século XVII. Lá é que ele vai ser ordenado padre, já dentro da Companhia de Jesus, e vai sentir um chamado especial a se identificar com aqueles mais pobres daquele tempo. Quem eram na Colômbia? Os escravos negros vindos da África. E ele, vindo da Espanha e formado na universidade jesuíta, fez um voto, além dos votos todos que já fazia como religioso, de ser escravo dos escravos negros, né? Passou a servir os escravos negros com toda a sua vida, com tudo o que Deus lhe deu, até a sua morte, né? Ele se gastou a serviço dos escravos negros por causa de Jesus, como membro da Companhia de Jesus. É exatamente a concretização de tudo isso que nós vimos nas leituras de hoje. É o amor que leva a tudo isso. Ao festejarmos o bom Jesus, peçamos essa graça, que a caridade que brota do coração do bom Jesus inflame nossas vidas, para que sejamos embaixadores da misericórdia de Deus neste mundo, no seguimento do bom Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.